Olá pessoal, eu sou o Vitor Hugo Cassol E eu sou o Luiz Felipe. e a gente vai falar sobre aplicação de derivada no curso de Engenharia de Software. Bom, a Engenharia de Software, ela possui muitas áreas onde a gente pode acabar utilizando a derivada como uma ferramenta matemática. A que a gente selecionou para esse trabalho é a área de inteligência artificial, tanto pela relevância que ela tem ultimamente na mídia, quanto pela sua complexidade. É, A inteligência artificial, ela possui diversos algoritmos que nos ajudam a resolver problemas muito complexos. Dentre eles, a gente tem a regressão logística. Esse algoritmo ele é usado para prever ou calcular a probabilidade de ocorrência de um evento. Enquanto a regressão linear ela busca prever valores contínuos, a regressão logística ela busca transformar a combinação linear das variáveis independentes em uma probabilidade. Essa probabilidade ela se dá porque o resultado que a gente obtém dessa regressão logística é um intervalo entre 1 e 0, por isso a probabilidade. Bom, durante o processo de ajuste da regressão logística, os coeficientes das variáveis independentes eles são estimados usando técnicas como a máxima verossimilhança. Esses coeficientes eles indicam a direção e a magnitude do efeito que cada variável tem na probabilidade da ocorrência do evento. Bom, mas e na prática, como que isso é utilizado, né, dentro da regressão logística? Partindo para o nosso exemplo, que eu já deixei pronto aqui, isso aqui é um algoritmo de regressão logística que a gente fez. E o que a gente tem que prestar atenção aqui dentro é nessa função aqui, que é chamada de gradiente descendente. O gradiente descendente, ele utiliza a derivada de duas maneiras. Ele faz a derivada da função da loss, na primeira vez utiliza em função do peso, e uma segunda vez utilizando o viés do modelo que está sendo treinado. E como que ele faz isso, né? Bom, para calcular a derivada em função do peso, a gente pega a matriz de amostras, transpõe ela e multiplica pelo vetor de predições menos o vetor de resultados reais. Dessa forma, a gente obtém uma matriz da diferença, ou melhor, da escala da diferença entre os atributos de cada amostra pelas predições que o algoritmo está fazendo. Tudo isso depois é dividido pelo número de amostras e assim a gente tem uma média dessa variação. E depois a gente faz um processo parecido para a derivada de viés. Só que nesse caso você tem você tem apenas o vetor de predições menos o vetor de resultados reais. Você faz essa subtração de vetores e o vetor resultante você soma todos os valores dentro do vetor e divide pelo número de amostras e assim você tem uma variação de viés. Você tem a derivada do viés, no caso. Depois de calcular tanto a derivada de peso quanto a derivada de viés, você multiplica as duas pela taxa de crescimento ou taxa de aprendizagem que foi definida, e o resultado disso você subtrai dos pesos reais do modelo, tanto dos pesos quanto dos viés. Né? A derivada de peso subtrai dos pesos e a derivada de viés subtrai dos viés. E esse processo repetido centenas, milhares de vezes, o tanto que for necessário, até que o algoritmo aprenda a forma correta de prever de prever os resultados necessários. Né? E como que ficaria isso em um gráfico, né? Voltando aqui para a explicação, o gráfico da taxa de aprendizagem, ele é mais ou menos dessa forma. Você tem a nossa loss, que é essa parábola aqui, e o nosso algoritmo, o nosso gradiente, ele é cada passo que está sendo feito nesse gráfico em direção ao resultado ideal que fica aqui no meio.
Se você tem uma taxa de aprendizagem muito baixa, ele vai acabar tendo esse problema aqui, onde ele vai ter que andar muito, ele vai ter que dar muitos passos até chegar no ideal. E quando ele chegar aqui, talvez ele não tenha interações o suficiente para aproximar do valor necessário, porque ele já vai ter gastado a maior parte das interações dele no meio do caminho. Já o oposto, se você tem uma taxa de aprendizagem muito grande, ele pode ter esse problema de o que vai acontecer. Como é um valor multiplicado, a taxa de aprendizagem muito alta vai multiplicar uma variação muito alta e vai dar um valor muito alto ou um passo muito grande. E isso vai fazer com que a loss ou a taxa de perca fique pulando de um lado para o outro do gráfico e dificilmente ela vai chegar no resultado ideal, que é o centro aqui. Já no gradiente descendente, que é na forma correta de se fazer, você impede que isso aconteça, utilizando justamente porque por utilizar a derivada, quando a derivada estiver muito alta, ele vai dar passos muito maiores e conforme ela vai diminuindo, os passos vão diminuindo também. Então você tem no começo do gráfico passos grandes e conforme ele vai chegando perto do resultado ideal, os passos vão diminuindo. Dessa forma, você economiza o número de passos no início e no final você tem mais passos para aproximar a loss o máximo possível. Vendo isso agora aqui no exemplo, aqui é o algoritmo sendo treinado com uma base de dados de câncer de mama, para detecção de câncer de mama. Ele obteve aqui um resultado de 92% de precisão, o que é relativamente alto para o tamanho do dataset, que não é um dataset muito grande. Aqui é os resultados dele, né? Onde tem a bolinha azul com um X em cima quer dizer que ele acertou, onde só tem a bolinha azul quer dizer que ele preveu errado. O resultado era 1, ele preveu o outro. Então você pode ver que tem pouquíssimas bolinhas azuis aqui, justamente porque a nossa taxa de acerto está muito alta. E plotando a nossa loss, a gente tem exatamente o que foi visto lá no gráfico. Você tem, no começo, uma diminuição muito rápida no valor da loss, né? Os passos estão sendo muito grandes, e a partir do momento que ele começa a chegar perto do valor, os passos vão diminuindo cada vez mais, tanto que a maioria, 99% dos passos foram dados bem depois dessa convergência, né? E aqui é um exemplo do que acontece se você colocar uma velocidade de aprendizagem muito alta. A loss ela fica pulando de um lado para o outro e ela tem dificuldade em convergir. Basicamente é isso, é essa forma que as derivadas são utilizadas dentro do algoritmo de regressão logística. E agora, finalizando a apresentação, Eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação desse algoritmo em outras áreas. Como a gente disse, a IA ela está aí para ajudar diversas áreas do conhecimento. E esse algoritmo ele pode ser usado, como a gente citou no exemplo, para prever se uma pessoa tem ou não câncer de acordo com os dados que são passados para o algoritmo. Então, a gente já tem aí um exemplo de ciência da saúde, a gente pode ter esse algoritmo sendo usado em ciências sociais, ou na área de marketing, ou análise de dados. Então, ele é realmente uma ferramenta muito poderosa. Então é isso, obrigado pela atenção. obrigado, atenção a todos e até mais.